Eu vou te falar de forma breve e resumida as 4 técnicas de vendas que você é obrigado a ter no seu processo comercial. Sendo sincero, cada uma dessa aqui é muito importante, cara. E já passaram por diversos estudos, diversos especialistas e todos eles comprovam que você precisa colocar essas 4 técnicas no seu processo para que você consiga vender muito mais. A primeira técnica, quando a gente fala de técnica de vendas e abordagem, é a técnica do AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Sempre quando a gente vai entrar em contato com o cliente para oferecer um produto, oferecer um serviço, a nossa abordagem ela tem que ser com base no AIDA. Esses princípios são extremamente importantes para que o cliente te responda, para que o cliente entenda, né, e tenha desejo no que você está oferecendo para ele. Quando a gente fala de atenção, a gente está falando em chamar o nome da pessoa, falar da empresa que ele atua. Interesse, falar de uma dor que esse cliente, esse prospect possivelmente possui no negócio dele. Desejo, apresentar a tua solução, apresentar a prova social. E ação é você falar para o cliente o seguinte: cara, você tem interesse em conhecer um pouco melhor? Esse é o processo do AIDA e com certeza se você aplicar ele, estudar muito mais, a tua abordagem de prospecção, a tua abordagem de vendas vai ser completamente diferente do que você utiliza hoje. A segunda técnica é a GPCT, que é Goals, Plans, Challenges e Time. GPCT, para quem não conhece, é um método de qualificação do teu cliente. Se você vende um produto e você chama o teu cliente para uma videoconferência, você tem que entender que antes de chamar esse cliente, você tem que qualificar ele. Até para que você não perca o seu tempo como vendedor, o nosso tempo é a nossa moeda mais preciosa, e que o cliente também não perca o tempo dele. Porque imagina, você não qualificou bem esse cliente, você não percebeu quais eram os objetivos dele, quais eram os planos, os desafios, e aí tu chega na videoconferência e o teu produto não faz nenhum sentido para ele. Então, como que funciona a GPCT? Primeiramente, você vai perguntar os goals, os objetivos, as metas desse cliente, tá? Então, fulano, quais são as tuas metas para o meu produto, para o meu serviço? O que você espera? Depois, você passa para o P, que é o Plans. Fulano, quais são os teus planos? Quais os planos você já tomou para chegar nesse objetivo que você comentou para mim ali atrás? Terceira coisa, os challenges, os desafios. Fulano, quais são os maiores desafios para que você consiga atingir esse objetivo que você contou para mim? E no final é o T de timing, é entender o timing do cliente. Muitas vezes ele só quer aplicar essa solução lá para o ano que vem, e aí não faz sentido você chamar esse cliente para uma videoconferência. Então aprenda GPCT. A terceira técnica e muito importante é a técnica do Spin Selling. Para quem não sabe, Spin é baseado em situação, problema, implicação e necessidade. São técnicas que você vai utilizar na hora de fazer um fechamento com o seu cliente. Então, quando você entra numa videoconferência, a primeira pergunta que você faz para o cliente é referente à situação do negócio dele. Fulano, me conta mais sobre a tua empresa, eu quero te conhecer um pouco melhor, quero entender como que você atua aí hoje. Depois disso, quando o cliente fala da situação do negócio dele, ele vai falar possivelmente de um problema. E você vai bater em cima desse problema e fazer com que ele entenda a implicação desse problema no negócio dele. Aí a gente tem situação, problema, implicação e no final a necessidade. E aí na necessidade você pode apresentar para ele uma prova social, um caso muito parecido com o dele que você conseguiu resolver utilizando uma técnica, uma estratégia sua, uma estratégia própria. E em último lugar, a técnica BUNT, que também é uma técnica de qualificação de cliente, onde primeiramente a gente vai analisar o budget, que é o quê? É o orçamento desse cliente. Entender se ele tem um orçamento necessário para conseguir comprar a nossa solução. Muitas vezes você está apresentando um serviço que é muito caro para um cliente que tem pouco dinheiro, ou um serviço que é muito barato para um cliente que tem uma condição financeira muito melhor. Então entenda o budget. Outra coisa, entender também a técnica de authority. Porque a gente vem para o B, o A, authority, autoridade, entender quem que é o decisor. Muitas vezes você está falando com o dono da empresa, mas quem decide é a esposa dele, cara. Aí ele fala assim, cara, eu tenho que verificar com a minha esposa, pronto, não consegue mais reverter isso, não tem o que falar, porque você que errou, foi você que não fez uma boa qualificação. Depois disso, a gente vai para o need, que é a necessidade. Será que esse prospect ele tem a necessidade de resolver essa dor dele? Tem que entender se a tua solução faz sentido para ele ou não. E por último, o timing, que novamente é entender o tempo do cliente. Às vezes ele quer aplicar isso no negócio dele só daqui o ano que vem.
Beleza? Então entenda tudo isso. A técnica BUT é uma ótima técnica de qualificação. Eu, particularmente, utilizo bastante. E sendo sincero, eu duvido que aqui na internet você encontre um conteúdo falando de vendas dessa mesma maneira que eu te ensinei aqui agora. Então a única maneira que você tem de retribuir esse meu trabalho é se inscrevendo e dando um like. Me ajuda aí, cara, não custa nada. E outra, bora pro próximo vídeo, tá certo? Valeu!